Em março de 1999, um dos maiores cineastas da história exibiu a versão final de seu último filme. 6 dias depois, ele estava morto. Stanley Kubrick tinha 70 anos. Ele havia terminado uma produção considerada a filmagem mais longa da história do cinema, sobre uma sociedade secreta de elites mascaradas que se reunia em uma mansão no campo para cerimônias sexuais ritualísticas. Quando pessoas de fora se aproximam demais, a sociedade ameaça matá-las. O filme era De Olhos Bem Fechados. Foi parcialmente filmado em uma mansão do século XIX, ligada à aristocracia bancária europeia. Foi baseado em pesquisas sobre sociedades secretas do século XVIII, ilustrações da Missa Negra e uma novela austríaca de 1926 sobre um médico que se deparou com uma orgia coletiva que ele nunca deveria ter visto. 6 dias após Kubrick entregar o filme, ele morreu de ataque cardíaco. O curioso é que a Warner Brothers alterou digitalmente a cena mais perturbadora do filme. Grandes atores deixaram a produção e a co-protagonista afirmou que as filmagens acabaram com seu casamento. 20 anos depois, quando Jeffrey Epstein foi preso por tráfico de crianças para uma ilha particular frequentada por alguns dos homens mais ricos e poderosos do mundo, muitos reassistiram De Olhos Bem Fechados e fizeram uma pergunta desconfortável. Por que esse filme de 27 anos atrás se parece tanto com o que está acontecendo agora? Hoje vamos contar a verdadeira história de Olhos Bem Fechados. A pesquisa de Kubrick, a mansão usada, a censura, as mortes e a longa e curiosa trajetória de Hollywood. Uma cidade ligada ao ocultismo antes mesmo de Hollywood existir. O mais assustador em De Olhos Bem Fechados não é Kubrick expor a elite, mas mostrar que nada precisava ser revelado. Bastava observar. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Camp Gagnon e obrigado por estarem aqui na minha barraca, onde exploramos semanalmente as histórias mais interessantes e polêmicas de todos os tempos. A gente se enfia em teorias malucas e faz todo tipo de desvio para descobrir o que realmente está acontecendo. Quero dizer algumas coisas antes de começarmos este episódio sensacional. Eu só quero agradecer muito a você por acompanhar, comentar e interagir com o conteúdo. Toda vez que um vídeo aparece no YouTube ou no Spotify e você clica nele, isso faz tudo acontecer. Literalmente mantenha as luzes acesas aqui na tenda, mantenha o fogo aceso e cuida da coleção de chapéus do Cristos. Certo, Cristos? Amo vocês, pessoal. Isso aí, agradeço de verdade. Agora, só quero dizer algumas coisas antes de começar. Essa é pesada. Se você não conhece a história por trás de Olhos Bem Fechados, por trás do que o filme representa, por trás do Kubrick e da morte dele, meio que de forma suspeita ou não tão suspeita assim depois que o filme foi lançado, e tudo o que isso diz sobre as elites e várias outras coisas, isso é um poço sem fundo. E provavelmente nem vamos conseguir abordar tudo hoje, mas olha, vou fazer o meu melhor, certo? Isso aqui é só a ponta do iceberg quando se trata dessas teorias conspiratórias malucas de Hollywood. Minha mãe disse para eu assistir esse filme quando eu tinha 12 anos, só fui ver aos 18 e achei pesado. Ela respondeu, mas fala das elites. Você esperou 6 anos após ela pedir pra assistir. Na verdade, menti. Acho que assisti quando tinha 25 anos. Uau. Nunca tive chance de assistir, mas é um filme insano e ninguém viu a versão original. Não deveria dizer ninguém, mas o corte completo. Bem, quem assistiu já não está mais entre nós. Que Deus o tenha. Vamos falar sobre isso. Onde tudo começa? 1926, muito antes de Olhos Bem Fechados existir. Havia um escritor austríaco chamado Arthur Schnitzler. Sim, é um nome hilário. Não posso começar o episódio falando de Arthur Schnitzler sem citar isso. Me dá fome. Parece até gostoso, né? Um Schnitzlerzinho, né? Agora ele publica uma novela chamada Traumnovelle. E em inglês, significa literalmente história de sonho. E se passa em um carnaval vienense do início do século. Conta a história do médico Fridolin, cuja esposa confessa ter tido uma fantasia sexual com outro homem. E ele não consegue superar isso, então ele passa uma noite alucinante vagando pela cidade. E eventualmente ele acaba entrando em uma reunião secreta em uma mansão particular. E todos estão mascarados, todos usam coberturas estranhas no rosto. Tudo é ritualístico e muito sexual. A sociedade percebe que ele não pertence ali e o ameaça. Mas uma mulher se sacrifica para salvá-lo e ele consegue escapar. E então essa pergunta fica com ele para sempre. Será que alguma dessas coisas foi real? E esse sentimento de se perguntar se isso é real ou não é importante porque não se trata apenas da trama. É sobre o que o livro realmente faz. Esse livro, no fundo, é um romance psicológico. Trata da insegurança masculina e da paranoia sexual. Mostra como o ego do marido pode criar um universo inteiro a partir de uma frase da esposa sobre um sonho.
E Arthur Schnitzler estava escrevendo na mesma Viena, na mesma época que Sigmund Freud. Este livro trata do que o subconsciente faz sob ameaça. Pense nisso, pois será importante depois. Agora, Stanley Kubrick realmente leu esse livro, Traumnovelle, por volta de 1968, 1969, e ele tinha cerca de 39 anos. E ele tinha acabado de terminar 2001, Uma Odisseia no Espaço. Naquele momento, ele era possivelmente o cineasta mais respeitado vivo. E ele comprou os direitos cinematográficos da novela de Arthur Schnitzler na hora. Ele ligou para o agente dele e disse, eu preciso disso. E então ele ficou com isso guardado por 30 anos. Dizem que ele considerou transformar a história em uma comédia engraçada com Woody Allen, o que teria sido irônico, para dizer o mínimo. Provavelmente uma obra-prima. Teria sido engraçado. É. Mas teria sido uma grande coincidência. Ele também pensou em Steve Martin, Tom Hanks, Dustin Hoffman, Bill Murray e outros. E a cada década, ele meio que pegava o projeto, olhava para ele e o colocava de volta, basicamente dizendo, isso ainda não está pronto. Por mais incrível que pareça, só em 1994, 26 anos após ler o livro, Kubrick contratou um co-roteirista, o romancista britânico Frederick Raphael, e iniciou a adaptação que viria a ser De Olhos Bem Fechados. E as mudanças que ele fez na história são muito importantes porque Kubrick não simplesmente traduziu a novela de Schnitzler para um roteiro. Ele a reinterpretou e transformou em algo novo. E ele transferiu o cenário da Viena de 1900 para Nova York dos anos 1990. Ele mudou o período de tempo de, você sabe, esse tipo de carnaval, um festival religioso secular, para o Natal, um festival religioso secular baseado na América. E isso não é uma pequena mudança. A história era sobre essa ansiedade burguesa no limite do colapso do Império Austro-Húngaro e todas essas coisas. A versão de Kubrick se tornou algo diferente e muito mais focado. É uma história sobre, você sabe, esse tipo de mal-estar do consumidor no capitalismo tardio. Onde, você sabe, o ritual sagrado do Ocidente, que é o Natal, agora é substituído por compras e aventuras sexuais. E as antigas tradições, você sabe, do baile de máscaras, agora são substituídas por esse tipo de ritual moderno de uma classe rica, por assim dizer. Agora, o mais interessante sobre a pesquisa de Kubrick sobre isso foi simplesmente a quantidade de trabalho que ele faz para cada filme. Em Barry Lyndon, ele usou lentes originalmente projetadas pela NASA para as missões Apollo à Lua para filmar à luz de velas. Quando fez O Iluminado, ele lia tudo sobre ocultismo, parapsicologia e folclore indígena americano. Com De Olhos Bem Fechados, agiu do mesmo modo. Kubrick parece ter mergulhado em antologias inteiras sobre, você sabe, a história das sociedades secretas e como elas operam e como as elites meio que se encontram umas com as outras. Segundo seu assistente de longa data, Anthony Frewin, em entrevista à Vulture, Kubrick consultou o pesquisador G. Legman, que vivia no sul da França. E Legman enviou para Kubrick ilustrações de rituais de sociedades secretas e da Missa Negra, que era uma cerimônia satânica. Ele também forneceu informações detalhadas sobre o que descreveu como costumes sexuais em Viena, na época em que Schnitzler escreveu seu livro original. Kubrick estudou a obra de um artista belga chamado Felician Ropes, que se especializava no que Frewin chamaria de erotismo estranho. Kubrick pesquisou a história do Hellfire Club, uma sociedade secreta sobre a qual fizemos um episódio ligado a Ben Franklin. Há muitos detalhes interessantes sobre isso. Provavelmente deveríamos fazer um episódio específico só sobre o Hellfire. Não sei se é só sobre isso. A gente meio que faz referência. Vou anotar isso. Precisamos incluir isso. Agora, quero destacar um choque de realidade, pois é aqui que muitos vídeos acabam saindo do controle. Quando menciono sociedade secreta, não me refiro ao meme da internet, mas sim às sociedades secretas documentadas. Esses clubes realmente existiam, onde pessoas faziam rituais estranhos e trocavam informações. O Hellfire Club era legítimo. Ele foi fundado em 1718 em Londres por Philippe, o Duque de Wharton, e foi revivido mais famoso ainda em meados de 1700 por um aristocrata britânico chamado Francis Dashwood, que na época era tipo o chanceler e o segundo político mais poderoso de toda a Grã-Bretanha. E o clube se reunia em um conjunto de cavernas artificiais escavadas na encosta de uma colina, lá em Buckinghamshire. E o lema do clube, gravado em vitral acima da porta, era Faisca tu voudres. Em francês isso significa faze o que tu queres. Essa é a frase exata que seria adotada quase 200 anos depois pelo ocultista britânico Aleister Crowley. E esse é o princípio central da religião dele, telema.
Agora, membros desse clube incluíam vários britânicos, sabe? Primeiros ministros, o primeiro Lorde do Almirantado e o filho do arcebispo de Cantuária, Benjamin Franklin. Como mencionei, ele estava muito envolvido nessa história. Mas, para ser sincero, as evidências da participação de Franklin ainda são contestadas, mas muitos aceitam que ele esteve envolvido de alguma forma. Agora, os membros se chamavam monges. Eles chamavam as prostitutas que traziam de freiras e realizavam o que registros contemporâneos descreveriam como paródias obscenas de rituais religiosos. E quando as coisas começaram a ficar públicas demais, eles ordenaram que o secretário basicamente queimasse qualquer tipo de documentação, registro ou qualquer coisa do tipo. E então, 3 dias depois, esse mesmo secretário morreu. Uma interpretação que condiz com o que sabemos sobre Kubrick e sua forma de pesquisar é que ele estava se inspirando em toda essa tradição documentada, um registro de 300 anos de caras ricos, politicamente conectados e poderosos, se reunindo em segredo, vestindo túnicas e máscaras e fazendo um monte de atos sexuais malucos, e muitos dos quais eram meio satânicos e subversivos em relação à igreja. E Kubrick conhecia a tradição. Ele leu sobre isso. Ele tinha ilustrações. Ele conversava com pessoas com acesso privilegiado que eram estudiosos de verdade nesse assunto. Se for verdade que De Olhos Bem Fechados se baseia nessa história real de rituais da elite, e na minha opinião está, a próxima questão não é apenas o que o filme mostra. É tipo, o que Kubrick está tentando dizer através do que ele está mostrando? Um filme sobre rituais secretos, sendo feito por um diretor que passou, quero dizer, nesse ponto, provavelmente pelo menos uma década, talvez mais, estudando essas sociedades. Tipo, a linha entre pesquisa e fazer um filme divertido e a realidade do que ele está tentando dizer de repente fica um pouco tênue. Agora, as filmagens de Olhos Bem Fechados começaram em 4 de novembro de 1996, e desde o início, Kubrick não apenas dirigiu as cenas. Ele começou a realmente manipular as pessoas dentro delas. Se você já viu o filme, estrelado por Tom Cruise e Nicole Kidman, um casal real no auge da fama interpretando um casal fictício em crise, saiba que isso foi intencional. Segundo muitos relatos, ele queria explorar a realidade do casamento deles, buscando uma conexão, química e relacionamento reais. Ele dirigiu os dois separadamente. Ele desaconselhava que passassem tempo juntos no set. Quando a personagem de Nicole Kidman fantasia dormir com um oficial da Marinha, Kubrick filmou a cena por 3 dias em set fechado, proibindo a entrada de Tom Cruise. Tipo, pensa nisso. Kidman disse que Kubrick queria que a cena fosse, abre aspas, quase. Ele não só fazia um filme sobre ciúmes, mas também criava ciúmes reais. Pensa nisso. Tom Cruise está do lado de fora do set e não pode entrar. A esposa dele está lá dentro filmando uma cena sobre um sonho erótico com um oficial da Marinha, enquanto ele do lado de fora pensa, o que será que estão fazendo? Tipo, eu fico pensando, ela não está me traindo, né? Eles não fariam isso. Mas pensa, ele está lá remoendo, ficando maluco. Agora, a gravação estava planejada para durar 3 meses. Acabou levando 294 dias de filmagem real, espalhados por 579 dias corridos. Pensa nisso, 1 ano e 7 meses. Na época, foi oficialmente considerada a filmagem mais longa de todas. Uma única cena de Tom Cruise entrando por uma porta foi gravada 95 vezes. Outras cenas foram gravadas 70 vezes. Uma atriz chamada Vanessa Shaw foi contratada por 2 semanas e acabou trabalhando no filme por 2 meses. 2 grandes atores realmente abandonaram o filme durante a produção. Harvey Keitel, que originalmente foi escalado para interpretar o socialite rico Victor Ziegler, simplesmente saiu do set. E anos depois ele disse que sentiu que Kubrick o desrespeitou. Gary Oldman depois confirmou que o ponto de ruptura foi Kubrick exigir dezenas de tomadas de Keitel atravessando uma porta. Mais ou menos na mesma época, a atriz Jennifer Jason Leigh também saiu, e ambos tiveram que ter suas cenas totalmente regravadas com novos atores. E o elenco não estava apenas cedendo à pressão artística. Alguns dizem que eles estavam desmoronando por causa de coisas mais sombrias em jogo. Agora, Tom Cruise, um dos cientologistas mais famosos, estava sendo monitorado pela igreja durante as filmagens, segundo um ex-executivo da cientologia. Isso é só uma alegação, então quero ter cuidado ao dizer isso. Um ex-executivo sênior da igreja da cientologia, que deixou a igreja e se tornou crítico, detalhou tais alegações no livro de memórias A Billion Years. Segundo esse relato, Tom Cruise passou a ignorar ligações de líderes e executivos da cientologia durante as filmagens de Olhos Bem Fechados.
Rinder afirma que a Scientologia se preocupou com o envolvimento de Tom Cruise em um filme centrado em rituais semelhantes aos de uma seita, e enviaram um dos seus principais membros, um homem chamado Marty Rathbone, para Londres, para tentar fazer a ponte e trabalhar com Tom Cruise. Neste livro de memórias, há também alegações de que a igreja teria mandado ouvir as ligações de Nicole Kidman por meio de um detetive particular. Mas, novamente, isso são apenas alegações. A Igreja da Scientologia negou oficialmente essas alegações. Os autores dessas alegações, como o investigador, são controversos há anos e ele já foi condenado por escuta telefônica não relacionada. Agora, a testemunha confiável em toda essa história já prestou depoimento oficialmente várias vezes, mas nada disso foi confirmado em nenhum tipo de tribunal. Mas aqui está o que sabemos com certeza. Durante as filmagens, Tom Cruise teve úlceras graves e dores abdominais. E de acordo com Nicole Kidman, eles estavam tentando usar o próprio casamento deles como material. Foi mais ou menos assim que Kubrick organizou tudo. E ela disse, abre aspas, que havia ideias do casamento deles que interessavam a ele. 2 anos depois, após o filme estrear em fevereiro de 2001, Cruise pediu o divórcio de Nicole Kidman. O divórcio deles foi finalizado pouco depois, e segundo Kidman, sua relação com os 2 filhos mais velhos ficou complicada. Então pare e pense sobre isso por um segundo. Kubrick escolheu um casal de verdade, provavelmente 2 dos atores e atrizes mais famosos do mundo, para interpretar um casal fictício cujo casamento estava sendo destruído por forças ocultas que eles não conseguiam ver. Quando o filme foi lançado, o casamento deles, segundo Kidman e registros públicos, estava sob uma pressão inimaginável para a maioria. Agora, seja lá o que for, o estresse e o conteúdo do filme parecem ter criado uma verdadeira fissura psicológica e relacional entre muitas pessoas, incluindo os protagonistas, o que teria várias consequências. E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa porque quero contar uma história assustadora, especialmente para os caras. Imagina sair com sua esposa. Vocês estão jantando, sabe, tomam uns drinks, o clima tá bom, e vocês voltam para o seu apartamento, sua casa, as luzes estão baixas, tem um Miguel tocando no rádio, e de repente você percebe que o seu amigão tá tipo, cara, hoje não vai rolar. Você pensa, ué, como assim? Estamos prontos, mas seu amigo disse que vai ficar de fora hoje. Você tenta de tudo e sua esposa só te olha, esperando para ver se vocês vão fazer isso ou não. E você tem que falar, talvez amanhã. Bem, isso não precisa mais acontecer porque eu quero te contar sobre o Blue Chew Gold. Isso mesmo, porque não se trata só de estar presente fisicamente e ser o homem que você é sobre estar realmente presente. A nova fórmula do Blue Chew Gold combina ingredientes que ajudam no fluxo sanguíneo e na excitação mental. E isso também vai ajudar o fluxo de sangue para o seu cérebro. Você provavelmente vai pensar em frases engraçadas. Sabe como é? Ser espontâneo. Não é só desempenho, é conexão, certo? E agora você não está pensando demais. Você não está estressado. Você está ali e consegue ser você mesmo. Agora, esse é um comprimido que dissolve embaixo da sua língua. É realmente simples e discreto. E você pode simplesmente colocar na sua carteira ou algo assim. Assim, você está sempre pronto para qualquer situação. E mulheres, se vocês estão ouvindo, mandem o link para o seu homem. Transformem ele em um marido troféu. Mantenham ele em casa. Vocês sabem do que eu estou falando. Um marido em casa. É isso que você quer, certo? Então deixe-o mostrar serviço. Sem constrangimentos, pressão ou desconfiança. Apenas a confiança que você busca. Descubra suas opções em bluechew.com. Temos uma oferta especial para os ouvintes do programa. Sim, se você está ouvindo minha voz agora, quando comprar 2 meses do Blue Chew Gold, você vai ganhar o 3º de graça com o código promocional GAGNON. Isso mesmo, o código promocional GAGNON. Acesse bluechew.com para detalhes e informações de segurança. Obrigado a Blue Chew por patrocinar este podcast e tornar este programa possível. Agora vamos ao assunto. A outra escolha criativa aqui, que deixa o processo do filme bem estranho. E é assim que tudo meio que se encaixa. Então, para a infame cena da orgia, que é meio que o ponto central de todo o filme, Kubrick não queria apenas uma mansão convincente. Ele queria uma mansão de verdade. Ele queria as Mintmore Towers, uma mansão do século XIX em Buckinghamshire, cerca de 65 quilômetros a noroeste de Londres. E ela foi construída na década de 1850 para o Barão Mayer de Rothschild, um membro da famosa dinastia bancária Rothschild. A propriedade ficou com os Rothschild por mais de um século, mas nos anos 1990, quando Kubrick filmou lá, já pertencia a outro dono. Devemos ter muito cuidado aqui, pois muita coisa em torno de olhos bem fechados descamba. Mas aqui está o que podemos dizer com responsabilidade. Ao longo de sua filmografia, Kubrick sempre foi atraído por locações ligadas à elite tradicional. Você sabe, Barry Lyndon foi filmado em mansões inglesas. O Iluminado foi inspirado no Hotel Stanley, no Colorado.
E para De Olhos Bem Fechados, ele escolheu 3 diferentes propriedades rurais inglesas, Mentmore Towers, Elvedon Hall e Luton Hoo, para compor a mansão Somerton. E ele não estava apenas procurando uma conexão com os Rothschild, ele estava buscando o equivalente visual do poder aristocrático. Se você filma na Inglaterra nos anos 1990 buscando isso, metade das mansões assim pertence a antigas famílias de banqueiros. Essa é a história de Londres. Agora, existe uma história à parte sobre uma festa que os Rothschild deram em 1972, aquele famoso baile de máscaras na propriedade francesa deles, o Château de Frise, organizado pela baronesa Marie-Hélène de Rothschild. Foi chamado de Jantar dos Surrealistas, o baile surrealista, e a lista de convidados incluía algumas das pessoas mais glamourosas da época. Quero dizer, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Salvador Dalí e Marisa Berenson, todos os atores famosos que você possa imaginar. Agora, os convites foram impressos ao contrário. Os convidados até usaram essas máscaras muito surreais que foram desenhadas em alguns casos pelo próprio Dalí. O castelo estava iluminado por refletores vermelhos, de modo que parecia estar pegando fogo. Ainda existem algumas fotografias disso por aí. Quero dizer, você pode mostrar algumas dessas fotos? Elas parecem estranhas quando você as observa. Dá para perceber claramente alguma inspiração. Essa é uma das fotos famosas em que tudo é bem surreal. Você vê as pessoas mais ricas e poderosas do mundo se encontrando no castelo, usando essas cabeças estranhas de animais. É só uma dessas coisas. Mais uma vez, no mínimo, é estranho. Quero dizer, aqui está outro exemplo. Essas máscaras douradas e simplesmente o auge da aristocracia. Dá pra ver isso, ela basicamente tem um toca-discos na cabeça. É tudo muito estranho, e era assim que os ricos e poderosos se divertiam. Agora, se você olhar essas fotografias ao lado da cena da orgia em De Olhos Bem Fechados, dá pra entender por que as pessoas fazem, sabe, essas conexões, né? As máscaras, a encenação teatral, aquele clima luxuoso e ao mesmo tempo grotesco. Vale mencionar que não há prova concreta de que Kubrick soubesse desse baile específico. Fotos desse evento só começaram a circular nos anos 2010, muito depois da morte de Kubrick. O autor Mike Rothschild, que ironicamente não tem relação com a família Rothschild, aponta isso em seu livro, dizendo que basicamente a família Rothschild tem sido alvo de muitas teorias da conspiração antissemitas há centenas de anos. E toda vez que a cultura ocidental fala sobre uma dinastia rica, os Rothschilds são mencionados. Não me entenda mal. Os Rothschilds podem ter feito coisas ruins, mas obviamente não são responsáveis por tudo de ruim que aconteceu. Acho que esse é um ponto bastante justo. Agora, muito do que envolve De Olhos Bem Fechados é, como você sabe, voltado aos Rothschilds. Acho que isso vem principalmente dessas fotos específicas. Mas eu acho que os Rothschilds provavelmente estão participando desse evento específico, meio que nesse luxo grandioso e meio absurdo que acho muitas dessas sociedades secretas exploram. De Olhos Bem Fechados não busca expor uma família específica, certo? O interessante é que quando um cineasta tenta retratar a cultura visual da riqueza europeia extrema, as mansões, as máscaras e toda essa grandeza ritualística, os resultados mostram esse padrão. O fato de que Kubrick supostamente nem sabia sobre a festa dos Rothschild e o fato de que eles faziam esse tipo de festa que realmente se parece com De Olhos Bem Fechados, para mim, dá ainda mais credibilidade de que ele estava acessando o mesmo material de referência que talvez eles também estivessem acessando. Quero dizer, o Hellfire Club nos anos 1700, o baile dos Rothschild em 1972, o filme de Kubrick em 1999. Esses eventos se assemelham não necessariamente porque estão, você sabe, todos conectados pelo mesmo mestre de marionetes, mas porque a riqueza extrema se manifesta da mesma forma em privado ao longo das gerações. Pessoas extremamente ricas querem lugares onde possam fazer o que quiserem, longe dos olhos do público, e sempre haverá quem facilite isso. E Kubrick não inventou essa linguagem visual da riqueza, da sociedade de elite e de todas essas coisas. Ele apenas a sintetizou. Ao longo dos séculos, ele condensou várias referências em uma única obra. E o que é interessante em tudo isso, que liga Kubrick a tantas teorias da conspiração, é que logo após terminarem as filmagens, o filme ser editado e apresentado, a história de Kubrick termina abruptamente. Em 1º de março de 1999, Stanley Kubrick entrega a versão final de Olhos Bem Fechados para a Warner Brothers, com exibição na sede da empresa, na Quinta Avenida, em Nova York. Estavam presentes Bob Daly e Terry Semel, os co-presidentes da Warner Brothers, além de Tom Cruise e Nicole Kidman. O interessante é que Stanley Kubrick não estava lá. Ele odiava voar.
Ele tinha medo de voar e evitava aviões há décadas. No entanto, seu editor de longa data, um cara chamado Nigel Galt, veio de Londres de avião com a cópia, o filme final, e conduziu a exibição. A reação, segundo relatos, foi extremamente entusiasmada. Ao ligar para Kubrick e contar como foi, Galt disse, citando, Stanley ficou jubilante. Nessa conversa, eles discutiram os poucos itens restantes para finalizar. Alguns planos de ambientação externos, algumas questões de som, algumas questões de música. E isso foi na quarta-feira, 3 de março, Galt voou de volta para Londres. Ele teve a quinta-feira de folga. Ele viu Kubrick na sexta-feira. Eles comentaram sobre a exibição, que teve reação muito positiva. Todos estavam empolgados. Isso foi na sexta, 5 de março. Stanley Kubrick morreu dormindo na noite de sábado, 6, para domingo, 7 de março de 1999. De acordo com todos os relatos oficiais, ele teve um ataque cardíaco fulminante em sua casa em Hertfordshire, Inglaterra. Ele tinha 70 anos e isso foi apenas 6 dias após a exibição da versão final de Olhos Bem Fechados. Deixe-me dizer que não há evidências confiáveis de que Stanley Kubrick foi assassinado. Ele tinha 70 anos e, segundo relatos, não ligava muito para ir ao médico. E ele tinha acabado de terminar uma das produções mais exaustivas, tediosas e agonizantes de toda a sua carreira. A família dele, o editor, os colaboradores, a esposa, todos disseram a mesma coisa, que ele foi dormir, o coração parou e foi isso. O funeral dele foi realizado 5 dias depois e contou com cerca de 100 pessoas, incluindo Tom Cruise, Nicole Kidman, Steven Spielberg, e a oração judaica de luto, o Kaddish, foi recitada. Ele foi enterrado no dia seguinte, perto da árvore favorita dele na propriedade, e essa é a história oficial. Ao analisar o que ocorreu com o filme após a morte de Kubrick, dá para entender por que os teóricos da conspiração têm certa razão, não é? Porque a Warner Brothers logo fez mudanças. O filme tinha uma obrigação contratual de receber uma classificação indicativa R, mas a MPAA, o Conselho de Classificação da Motion Picture Association of America, assistiu de olhos bem fechados e disse que era NC-17. Isso é uma classificação só para adultos, o que basicamente significa a morte comercial para qualquer estúdio de cinema. Com classificação NC-17, a maioria dos cinemas não exibe o filme. Segundo o conselho, o problema era a cena de orgia mascarada, que é o ponto alto do filme. Então, a Warner Brothers, com Stanley Kubrick morto e incapaz de se opor, fez algo bastante extraordinário para a época. Eles inseriram digitalmente figuras encapuzadas geradas por computador na cena da orgia para bloquear a visão dos momentos mais explícitos. Em algumas cenas, figuras encapuzadas simplesmente apareciam do nada. Em outras, mulheres nuas atravessavam a tela para esconder o que estava acontecendo atrás delas. Nigel Galt, o editor, confirmou que ele pessoalmente autorizou isso e que foi basicamente a única maneira de entregar a classificação indicativa R exigida contratualmente sem realmente refilmar ou reeditar a versão final. O resultado foi que, nos Estados Unidos, no lançamento nos cinemas e no DVD original, o público americano viu uma versão censurada. E o resto do mundo recebeu uma versão mais fiel. Só em 2007 que a Warner Brothers finalmente lançou a versão sem censura nos Estados Unidos. E é aqui que surge uma nova teoria. E isso é apenas um boato, devo dizer. Mas o boato é que a Warner Brothers realmente cortou 24 minutos de filmagem de Olhos Bem Fechados após a morte de Kubrick. Que esses 24 minutos perdidos continham algo tão perturbador ou tão perigoso que o estúdio simplesmente enterrou completamente. Nas versões mais extremas dessa teoria, eles cortaram cenas mostrando um ritual satânico real ou possivelmente abuso infantil, sacrifício humano ou tudo isso junto. E deixe-me dizer, aqui está o que está confirmado. Nigel Galt é categórico há anos ao afirmar que nunca foram cortados 24 minutos. Em uma entrevista de 2025, Galt disse claramente que não havia Illuminati. As únicas mudanças feitas na versão de Kubrick foram as figuras encapuzadas originais para fins cinematográficos e a adição de planos externos de ambientação e coisas assim que Kubrick já havia concordado em adicionar. John Harlan, cunhado e produtor executivo de Kubrick, também confirmou exatamente a mesma coisa. Leon Vitali, colaborador próximo de Kubrick por décadas, dedicou-se a defender que o filme era exatamente como Kubrick queria. Não houve corte de 24 minutos, mas, e esse é um detalhe muito importante e interessante. Em 2025, Todd Field, que interpretou Nick Nightingale no filme e que mais tarde se tornou um grande diretor por mérito próprio, deu uma entrevista ao IndieWire onde argumentou que o que vemos ainda é apenas um corte bruto.
Ele afirma que temos o primeiro corte de Stanley, exibido 6 dias antes de sua morte. Considerando a pós-produção de Stanley em outros filmes, mesmo que levemente, é evidente que o filme seria diferente. Isso não significa necessariamente que 24 minutos de sacrifício humano foram removidos. Segundo esses relatos confiáveis, o filme que assistimos não é o que Kubrick lançaria no final. Que ainda há algo, talvez, que Kubrick queria mostrar e que não estamos vendo. Então, para ser claro e justo com o registro oficial, a versão oficial é que não há 24 minutos faltando. Não há assassinato comprovado. Nenhuma filmagem secreta exposta. Nada disso. Mas quero dizer, talvez essas pessoas também estejam temendo por suas vidas. Talvez eles estejam dizendo: queremos seguir em frente. Vimos o que fizeram com Stanley Kubrick. Se fizeram isso com ele, o que fariam conosco? Todos vão ficar em silêncio. Não é loucura. Isso provavelmente faz parte disso. Agora ele diz que essa não é a versão final, mas talvez nunca tenhamos visto o que ele realmente queria. Talvez só faltasse uma cena ou parte romântica. Talvez teria havido uma refilmagem de algo inocente. Mas isso é só o perfeccionismo de Kubrick, e é isso que ele está querendo dizer com essa citação. Isso não muda que algumas coisas foram alteradas para obter a classificação indicativa e que talvez faltem cenas. Mas, novamente, não há nenhuma fonte verificável que possamos afirmar com responsabilidade que isso não está incluído no filme. Agora, para ser justo com a Warner Brothers, eles disseram que o que ele entregou foi o corte final, que fora mudar a cena externa, essa era a versão final. Então, para todas as pessoas que dizem bem, ele teria, ajustado e teria mexido nisso. A Warner Brothers afirma: este é o produto final. Nicole Kidman e Tom Cruise também disseram que a versão que assistiram não era muito diferente da lançada. Então talvez isso seja eles tentando salvar a própria imagem. Talvez eles também estejam contribuindo para o grande encobrimento. Talvez o que filmaram fosse realmente aquilo. Pense em quantas pessoas trabalharam no filme. Se tivesse alguma cena muito absurda cortada, será que ninguém teria comentado ou vazado em algum lugar? Será que teria aparecido algum tipo de evidência substancial na qual a gente pudesse realmente se apoiar? E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu só quero dizer o óbvio. Você não vai contratar um quiroprático para fazer uma cirurgia cerebral. E se você fosse lutar no octógono, não contrataria um cara só porque ele assiste muito UFC. Se você tem um caso de danos pessoais, não vai contratar um amigo que entende de contratos, pois sabe que se machucou, foi por negligência de outra pessoa. Você não quer só aquela vibe de advogado, sabe? Você quer advogados de verdade. E é aí que o Morgan entra. Eles são o maior escritório de advocacia especializado em danos pessoais dos Estados Unidos, com mais de 100 escritórios em todo o país e mais de 1.000 advogados. Incrível! Eles já recuperaram mais de 30 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Eles têm um histórico real de lutar para conseguir uma compensação completa e justa para as pessoas. Então, se você algum dia se machucar, pode procurar Morgan & Morgan. A taxa deles só é cobrada se vencerem, ou seja, você não paga nada se eles não ganharem seu caso. É assim que a Morgan está tão confiante de que pode conseguir uma indenização para você pelos seus ferimentos. Para mais informações, acesse forthepeople.com/gagnon. Isso mesmo, forthepeople.com/gagnon ou Disque Jogo da Velha Law. Isso é Jogo da Velha 529 e avise que você foi indicado pelo pessoal aqui do acampamento. Além disso, este é um anúncio pago. Agora vamos voltar ao programa. De onde vem essa teoria dos 24 minutos do filme? Pelo que vi, isso é discutido há muito tempo. As pessoas analisam a duração original e a versão lançada do filme, depois lançada, e dizem que 24 ou 25 minutos foram cortados. De acordo com um comentário do notório teórico da internet David Icke, ele diz que é meio interessante. Olhos bem fechados virou olhos bem fechados porque Stanley Kubrick estava tentando nos dizer algo. Ele entregou o filme para Warner Brothers, mas quando entregou o filme original, os executivos da Warner Brothers estavam assistindo no cinema, e quando saíram, basicamente foram até ele. Ele diz que não se preocuparam com a estética e pediram que cortasse 25 minutos do filme. Stanley Kubrick aparentemente se irritou e recusou. Poucos dias após a recusa, ele faleceu. Após esse ponto, outras pessoas entraram na pós-produção e afirmam que o filme tinha 2 horas e 59 minutos. Em uma exibição poucos dias antes da morte de Stanley, informaram que o corte final teria 2 horas e 39 minutos. E é mais ou menos daí que vem essa ideia. E esse material, até hoje, nunca apareceu.
Uma cena do storyboard, depois cortada, mostrava eles andando de barco. E mostra Tom Cruise e Nicole Kidman e a filha deles no filme basicamente passeando de barco. E nós temos fotos dessa cena, mas ela nunca foi realmente incluída na versão final. Por que não foi incluída, nós não sabemos. Mas, para todos os efeitos, não parece que isso foi mostrado no corte final do filme que foi exibido para os executivos da Warner Brothers. Encontrei um tópico interessante no Reddit, onde apontam que algumas cenas do filme não fazem sentido. Eles comentam que, na cena da mesa de bilhar entre Bill e Ziegler, falam como se tivessem presenciado algo terrível. Novamente, não é pesquisa minha, vem de um tópico do Reddit. E eles dizem que, quando você pensa sobre isso, faz sentido mesmo? Eles só viram uma festa de swing, onde rolou uma grande orgia com garotas de programa. E sabe, as pessoas fazem isso o tempo todo. É a Nova York dos anos 90. Pessoas pobres também podem contratar garotas de programa e fazer orgias. Então, qual é o verdadeiro horror do que falam? O que essa pessoa está dizendo é que, nessa cena, você tem esses dois personagens dizendo que acabaram de testemunhar algo horrível. Agora, uma festa de swing é horrível? É estranho, talvez grotesco, mas horrível. E eles estão sugerindo aqui que o que foi cortado daquela cena era algo que realmente era horrível. Canibalismo, abuso de meninas menores de idade e algo que você sabe, algum tipo de ritual satânico, algo que realmente os deixaria horrorizados. O horror de Bill e Ziegler na cena da mesa de bilhar não faz sentido porque as imagens foram excluídas. Se tivessem sido incluídas, todos entenderiam o motivo do choque deles. O horror e a reação exagerada de Bill e Ziegler ao baile de máscaras, frequentemente mencionados online como uma falha no enredo ou talvez apenas um erro do Kubrick. Sabe, talvez o Kubrick simplesmente não tenha acertado. Talvez a energia estivesse errada. E dizem que isso é uma falha no enredo. E uma possível teoria para o motivo dessa falha no enredo existir é que uma cena ou um conjunto de cenas foi cortado do filme. Em segundo lugar, em uma das cenas do começo, com uma prostituta sentada no vaso sanitário, Ziegler chama a prostituta de garotinha. Ele diz: "Você me deu um baita susto agora, menina." Essa é a frase. Pelo comentário, ela deveria ser menor de idade. Note como Ziegler, preocupado, pede a Bill para não contar o ocorrido no banheiro. Se fosse só uma prostituta no banheiro, você a chamaria de menina? Provavelmente não. Se fosse, você diria pra alguém: "Ei, não conte pra ninguém o que viu, é terrível." Se fosse só uma prostituta, talvez só dissesse: "Ei, fica tranquilo, entende? Traio minha esposa, mas fique tranquilo com isso." E em terceiro lugar, se você observar os modelos do elenco de Kubrick na parte central do baile de máscaras, segundo esse comentário, sugerem que ele escolheu deliberadamente modelos pequenas e baixas, o que pode indicar que fossem menores de idade. Agora, as filmagens perdidas teriam confirmado tudo. Teria, esclarecido tudo isso. Os buracos na trama, a reação emocional desproporcional, o horror que eles viram, a referência a Kido, tudo isso teria sido confirmado. Infelizmente, as filmagens perdidas desapareceram. A filha de Stanley Kubrick afirmou em entrevistas que não houve cenas cortadas, mas talvez tenha sido intimidada. Não posso afirmar. Todos os outros editores também afirmaram que nada foi cortado. Mas é sugerido por essa pessoa, com base, você sabe, ao assistir a esse filme, que parece haver algum tipo de descompasso emocional e que algo foi cortado. Agora, onde isso nos deixa? 27 anos após o lançamento de De Olhos Bem Fechados, ele é lembrado principalmente como uma decepção, com muitas críticas ao filme. Críticos consideraram um pouco lento e longo demais. Um crítico famoso brincou dizendo que este é o filme mais indecente de 1958. Quer dizer, Isso é hilário. é meio engraçado, mas, de novo, mesmo pra época, as pessoas pensavam, é meio louco, mas também não é tão louco assim. Sabe o que quero dizer? A gente quer ver umas coisas realmente insanas. E isso aqui é só meio que uma orgia. Beleza. E desde que o filme saiu, a opinião, na verdade, se inverteu. Hoje, De Olhos Bem Fechados integra a Criterion Collection, o equivalente cinematográfico ao Hall da Fama. É tema de estudo em departamentos acadêmicos de cinema. E é uma das principais obras tardias de toda a carreira de Kubrick. E existe todo tipo de literatura sobre ele. E esse filme que o público meio que rejeitou em 1999 agora é visto como uma das grandes conquistas de Kubrick. E isso não é só por causa do que Kubrick está dizendo. É por como ele está dizendo. Porque ele não filmou De Olhos Bem Fechados como um thriller. Ele filma meio que como um ritual. Cada cena tem uma simetria marcante. Tom Cruise andando bem no meio exato de um corredor.
A câmera os acompanha com esses movimentos lentos e contínuos que parecem uma espécie de desfile. A iluminação é bem fria. Tudo é muito ritualístico. Outro detalhe interessante na produção em si é a música. Então, há essas cenas realmente deslumbrantes, grandiosas, sabe? Cenas bonitas com esse tipo de música meio sarcástica por baixo. Sabe? É como se o filme inteiro fosse uma única peça musical. E é esse piano muito sombrio. É como uma nota que ressoa e se repete sem parar. E Kubrick percebeu isso no fim da pós-produção e afirmou: esse é o som perfeito. Vale destacar que a tonalidade usada é menor. Parece loucura, mas é como se eles tocassem em tom menor, usando essa música para toda a cena do baile de máscaras. Só faz você pensar. Outro detalhe interessante é que a compositora Jocelyn Pook foi convidada para criar músicas originais para o ritual. E um dos sons que Jocelyn Pook realmente criou foi um canto ortodoxo romeno, mas ele foi tocado ao contrário. Não é igual ao clássico efeito de filme de terror, mas sim como uma peça de música sacra invertida. Agora, isso é meio que o próprio ritual, e é também por isso que os teóricos da conspiração falam sobre isso, porque eles dizem, eles estão pegando essa música religiosa tradicional clássica e estão invertendo ela. Isso é, na minha opinião, para indicar algo sagrado. E o que essas pessoas estão fazendo é o inverso, é algo satânico ou insidioso. E o método de Kubrick, repetidamente, é pegar a linguagem visual e sonora da religião e das coisas sagradas e inverter ou brincar com isso. Em Somerton, as pessoas fazem gestos de adoração, mas não há nada sagrado ou justo, apenas culto a si mesmas. Outra cena interessante do filme, sobre a qual muitas pessoas comentaram na internet, é a loja de fantasias onde Bill aluga sua máscara. Ela se chama Rainbow Fashions. A loja abaixo dela, visível no mesmo quadro, chama-se Under the Rainbow. No início do filme, duas mulheres se oferecem para levar Bill onde o arco-íris termina. Nessa mesma loja de fantasias, o dono é flagrado prostituindo a filha adolescente para dois homens ricos mais velhos. O filme pausa nessa cena por vários minutos, certo? Os homens estão de roupa formal, a filha está fantasiada e ninguém chama a polícia. O pai pede um valor mais alto. Quando Bill volta no dia seguinte, a filha sorri para ele de modo meio conspiratório. E essa cena está na versão de cinema. Isso está na versão de DVD para home video. Isso está no filme desde 1999 e as pessoas nem sempre percebem essa parte. Existe esse ritual de cafetinagem de menores, um ritual ao estilo Epstein, que acontece logo no início do filme e que convenientemente não é realmente abordado de forma direta depois. Será que é porque algumas coisas foram cortadas? Eu não sei. Agora, a vítima que morre no ritual, uma personagem chamada Mandy, é a mesma mulher que Bill Hartford salva de uma overdose de drogas bem no começo do filme. Ele a salva no banheiro do andar de cima da luxuosa festa de Natal de Ziegler, onde ela está nua e quase inconsciente, tendo uma overdose, já que ela basicamente foi levada ali como uma prostituta de luxo. Ziegler faz Bill prometer não contar a ninguém. Nessa cena ele diz, "Garoto, você me deu um baita susto." Mais uma vez, por que dizer garoto? Só parece um pouco estranho. Digo, Kubrick é tão preciso. Eu fico pensando, isso parece um erro? Agora, ela surge morta no ritual e no jornal. Ziegler afirma a Bill no fim do filme que foi overdose acidental, mas Bill não acredita. Nós também não. O filme termina com essa ambiguidade, sem resolução. E o poder de olhos bem fechados não está em provar uma única teoria, mas sim em operar em vários níveis diferentes. Existe um nível psicológico, existe o nível social, o nível simbólico, e o filme nunca resolve completamente nenhum deles. Tipo, é um filme sobre um evento real? É um filme que tenta mostrar a estrutura do poder? Ou é apenas o colapso interno de um homem? Quero dizer, é difícil dizer ao certo. Isso não é apenas, sabe, um suspense assustador, certo? É algo que reflete figuras reais, documentadas e sombrias na história de Hollywood, que existiam muito antes de Kubrick. Há registros de pessoas influentes no início de Hollywood envolvidas em práticas ocultistas reais. Também existem muitos rumores na internet sobre celebridades modernas fazendo parte desse clube. Resumindo, em 1939 havia o cientista de foguetes americano Jack Parsons. Fizemos um episódio inteiro sobre ele, confira. Mas ele é um cientista de foguetes do laboratório de propulsão a jato e também envolvido com o ocultismo. Ele frequenta a igreja de Telema e é um dos jovens engenheiros mais brilhantes dos Estados Unidos atuando em engenharia e propulsão de foguetes. Mas também está completamente ligado ao ocultismo e lidando com o ocultista britânico Aleister Crowley. Ele é tão importante que até tem uma cratera lunar com seu nome.
Agora, no início dos anos 1940, Parsons está comandando o ramo americano da Ordem de Crowley, a Ordo Templi Orientis, a partir de uma mansão em Pasadena. Ele recita o hino de Crowley para Pan como amuleto de sorte antes dos testes de foguetes. Em 1946, Parsons chamou um escritor de ficção científica fracassado para seu círculo íntimo. Esse é um cara, supostamente um veterano da Marinha chamado L. Ron Hubbard. Esse é o mesmo homem que depois fundou a Cientologia. Agora, segundo a história, Parsons e Hubbard fizeram o ritual Babylon Working, tentando encarnar uma deusa na Terra, como registrado em biografias. E há informações históricas reais sobre esses dois americanos. Você sabe, programas como o Programa Espacial, Propulsão a Jato e uma das religiões de celebridades mais poderosas de todo Hollywood. Parsons morreu em 1952 em uma explosão em seu laboratório caseiro quando tinha 37 anos de idade. Agora, no círculo íntimo de Parsons, havia Kenneth Anger, ex-ator mirim que virou diretor experimental e se autodenominava cineasta mago. E ele acreditava que seus filmes eram verdadeiros rituais mágicos lançados sobre o público. Os amigos e colaboradores de Anger incluíam Mick Jagger, Jimmy Page, Anton LaVey, que fundou a Igreja de Satã. Existe uma grande rede de pessoas com ligações documentadas a esse cara. Por que isso importa para De Olhos Bem Fechados? Bem, porque o mundo de Anger, essa estranha sobreposição de, sabe, como a realeza do rock, de Mick Jagger ao cinema experimental, a Crowley e ao ocultismo, é exatamente o que produziu, em 1968, o primeiro grande filme de Hollywood, que conta a mesma história básica de Olhos Bem Fechados. E esse filme é O Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary conta da história de uma jovem que descobre que seus vizinhos ricos, cultos e bem relacionados no elegante prédio onde ela mora em Nova York fazem parte de um coven satânico. E que seu marido trocou o filho que ainda não tiveram por sucesso em sua carreira de ator. E o filme foi um grande sucesso. Isso meio que salvou a Paramount da falência. E é mais ou menos a mesma história em De Olhos Bem Fechados. É uma pessoa comum que descobre que existe um culto de elite operando diante de todos e acaba se envolvendo sem querer. Um ano após o lançamento do filme, seguidores de Charles Manson invadiram a casa do diretor Roman Polanski e mataram sua esposa grávida, a atriz Sharon Tate, e mais 4 pessoas. Polanski estava em Londres na época. Joanne Didion escreveu a frase mais famosa sobre aquela noite. Muitos que conheço em Los Angeles acham que os anos 60 acabaram de repente em 9 de agosto de 1969. O importante é que Charles Manson não foi líder de culto satânico. Ele era um criminoso profissional, possivelmente um paciente do MKUltra e um músico fracassado que reuniu essa espécie de religião, ou melhor, seita, basicamente baseada em uma letra dos Beatles e tinha seu próprio tipo de visão psicótica, sabe, messiânica. Embora os assassinatos da família Manson não tenham sido um ritual satânico, no imaginário cultural, o bebê de Rosemary, junto aos crimes de Tate, criaram algo maior que ambos. É a sensação de que Hollywood está brincando com forças satânicas e que está lidando com algo que eles realmente não conseguem controlar e que essas forças finalmente vieram cobrar. De modo geral, as pessoas na cultura entendiam ou acreditavam nisso implicitamente. Então, desde sociedades secretas até o pânico satânico e rumores sobre pessoas agindo, você sabe, em salas fechadas, todas essas coisas continuaram a crescer e continuam crescendo até hoje. Tipo, pensa em tudo isso do Jeffrey Epstein, né? Em 2019, Epstein foi preso. Pela primeira vez, De Olhos Bem Fechados deixou de parecer apenas um filme estranho e passou a parecer. É disso que o Kubrick estava falando. Os detalhes sobre Jeffrey Epstein surgiram ao longo dos anos e, como já sabe quem acompanha o canal, são insanos, nojentos e perturbadores, e continuam aparecendo. Epstein teria passado décadas montando uma rede de homens ricos e poderosos que visitavam sua ilha particular no Caribe e propriedades em Nova York, Novo México e Paris. As acusações tratam de um esquema sistemático de abuso contra meninas menores traficadas de contextos vulneráveis. E a lista de homens ligados ao círculo social de Epstein, você sabe, inclui ex-presidentes, bilionários, acadêmicos e artistas. E apenas um mês após a prisão de Epstein, ele é encontrado morto em sua cela e a decisão é dada. Claro, ninguém realmente acredita nisso. Muitos começam a ver, de olhos bem fechados e de repente pensam, espera, isso era um documentário? Se você observa De Olhos Bem Fechados de 2019 em diante, ele não parece mais um filme de arte estranho, mas um aviso. Mostra um financista rico e misterioso dando festas glamurosas em sua mansão.
Mulheres são recrutadas em situações de vulnerabilidade. Potencialmente, você sabe, quero dizer, com certeza com Epstein, eram menores de idade e potencialmente menores no filme. Se aqueles 24 minutos não tivessem sido cortados, ou, sabe, se eles realmente existiram, quem sabe? E você tem esse encontro ritualístico em um local privado onde ninguém conta segredos e todos sabem, mas ninguém fala sobre isso. E então um denunciante, alguém que acidentalmente presencia demais, é intimidado a se calar. Uma mulher morre em circunstâncias suspeitas, e isso é considerado uma overdose, e há encobrimentos por homens poderosos. Quero dizer, as conexões são simplesmente absurdas. Em 2020, o romancista Rich Cohen publicou na Paris Review o ensaio Por Trás da Máscara da Corrupção. E ele escreveu: De Olhos Bem Fechados é um guia escatológico daquela era, um livro de revelações que profetizou eventos terríveis. Ele argumenta, como crítica cultural e não teoria da conspiração, que De Olhos Bem Fechados seria um documentário, não ficção. O Hollywood Reporter publicou em 2025 uma matéria com Larry Smith, diretor de fotografia que trabalhou com Kubrick, sobre a versão restaurada da Criterion Collection. Smith foi questionado sobre os paralelos com Epstein e afirmou: há tantas teorias da conspiração hoje que é difícil saber no que acreditar. Acho que somos inteligentes para entender como as cartas estão marcadas, não é? O que isso significa? Não somos? Como as cartas estão marcadas. Eu fico tipo, as cartas estão marcadas. Tipo, a elite da classe Epstein de pedófilos satânicos que estão por aí fazendo esses rituais terríveis. Eu fico tipo, é um documentário. Os paralelos são óbvios. Kubrick morre 6 dias depois. Sobre o que estamos falando? Então você não pode dizer definitivamente que Kubrick, sabia sobre Epstein e está, mostrando pra todo mundo, tipo, olha, mas talvez ele só mostre como o sistema funciona. Pelo menos foi isso que aconteceu, certo? Ele conseguiu identificar um padrão e começou a revelar o que ele entendia sobre esse padrão. E então, Epstein caiu no mesmo padrão. Assim a elite da sociedade segue operando diante de nós. E, para viver nesse mundo, certo? Aquele do qual Kubrick está falando, você não pode desviar o olhar. Você aprende a não ver as coisas. Você vê um baile beneficente, jato particular, ilhas e salas cheias de pessoas poderosas. Quem está nessas salas não questiona e apenas deixa acontecer. A ilusão só existe se você acreditar que essas pessoas são melhores que você. As pessoas entram nesses lugares e pensam: todos aqui são ricos, poderosos e melhores que eu. Vou ficar quieto. Kubrick não inventou essa ideia, Ele pesquisou e passou literalmente mais de 1 ano filmando. E assim que terminou, ele se foi. O que ficou para trás já foi chamado de tudo. Filme decepcionante, thriller erótico, talvez o maior de todos os tempos. Filme de conspiração. Quero dizer, a lista continua, e não é só sobre De Olhos Bem Fechados, mas sobre como as pessoas conectam os pontos. O padrão está ali, os sinais são óbvios, mas por algum motivo não percebemos. Mas para pessoas como Kubrick que pesquisaram, ele não só percebeu isso, como transformou em uma obra de arte notável. E isso, senhoras e senhores, é um breve histórico sobre De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick. Quero dizer, um filme muito simbólico, denso e influente, especialmente no meio ocultista. Há tantos detalhes, tipo, essa fala Kido é estranha. Talvez seja só um jeito de falar, mas você estava vivo nos anos 90. Chamar uma mulher adulta, principalmente em contexto sexual, de Kido, soa muito estranho. Eles ficaram muito perturbados na mesa de sinuca, mas tudo bem, tinham acabado de ver uma orgia de swingueiros. Não é nada demais, Isso faz pensar que algo pode ter sido cortado. Certo? Tipo, o que você acha? Você acha que alguma coisa foi cortada? Eu acho que a especulação não surgiu do nada. Concordo, é uma boa forma de dizer. Muitos falam, não é nada. Até a filha dele disse isso. Tenho respeito por ela. Mas ainda assim, sério? As pessoas sempre destacam que não houve autópsia após a morte de Kubrick. E a história é assim. Ok, se alguém não está com a melhor saúde, parece velho e não há circunstâncias estranhas em torno da morte, então não se faz uma autópsia. Ele tem 70 anos, não gosta de médicos e teve um ataque cardíaco. Mas isso deixa espaço para perguntas, tipo, sem autópsia, ninguém verificou. Mas, novamente, se a própria família dele disse que ele faleceu em decorrência de um ataque cardíaco, então que seja.
Eu não sou da família nem conheci o cara, mas ainda assim isso faz pensar, sabe? E tem também Nicole Kidman e Tom Cruise. Pelo status que tem e pela ligação deles à Scientologia também levantam muitas questões. Esse filme tem muitas coisas estranhas. Tanto o simbolismo, os sons, a música, o ritualismo. Parece uma missa católica, mas invertida. Parece uma missa negra. E o fato de Kubrick ter pesquisado missas negras antes... A lista continua. Também tem o fato de ter Tom Cruise do lado de fora da porta, naquela cena em que Nicole Kidman faz o que fez. Tem também aquele lance da palavra com C nisso. Kubrick era conhecido por fazer os atores realmente se sentirem nos papéis. Para tirar o melhor deles. Exatamente. Sim, acho que esse também é um bom ponto. Ele foi até lá e pressionou pessoas muito famosas e bem-sucedidas ao máximo para conseguir o que queria. Quero dizer, o que vocês acham? Tem alguma coisa que eu deixei passar? Tem algum ponto importante de olhos bem fechados que eu não abordei? Eu adoraria saber. Por favor, deixem um comentário. Se tiver muita coisa, então, sabe, talvez a gente faça outro episódio. Vamos fazer uma continuação deste aqui. Eu quero talvez fazer uma continuação com vários filmes de Hollywood, que eu acho que tem muitos tons ocultistas, como O Bebê de Rosemary, como falamos em Cidade dos Sonhos. Tem vários deles. Tipo, Matrix tem todo tipo de coisa estranha e ocultista, sabe? Como o passaporte do Neo em Matrix que expira em 11 de setembro de 2001. Você já viu isso? Eu adoro, é loucura. Tem muitos desses símbolos estranhos nesses filmes. Se quiserem, podemos fazer outro episódio sobre isso. Quero saber o que acham. Se esqueci algo, comentem. Eu leio todos no YouTube e Spotify. E mais uma vez, muito obrigado por fazer parte deste canal. Eu tenho uma ótima notícia. Se você gosta de coisas de história, nós temos o acampamento de história. É lá que a gente passa por tudo o que já aconteceu na história. Se você gosta de coisas sobre religião, nós temos o acampamento de religião. É lá que a gente passa por todas as crenças religiosas do mundo. Se você gosta de mergulhar em umas teorias malucas comigo, é sempre bem-vindo na tenda do acampamento. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Paz.